José Manuel, no meio disto tudo, o que é que te choca mais no que está a acontecer em Espanha? Bom dia, Carla, de novo. Bom dia. Olha, o que me choca mais é claramente o colapso do Estado espanhol, porque isto que aconteceu é um colapso, não apenas dos protagonistas políticos, que se portaram horrivelmente, mas já lá iremos, mas também da forma como funciona o Estado espanhol e que merece, acho que devia merecer alguma reflexão. Até por causa de coisas portuguesas, mas já lá iremos. Bem, nós estamos, como tu disseste, uma semana passada sobre esta matéria e há decisões que ainda não foram tomadas. Ora, eu vou-te ler aqui uma ordem que foi dada no dia 21 de outubro de 1966, quando aconteceu um desastre que poderíamos considerar de proporções semelhantes, só que num outro país. Essa ordem, dada pelo Primeiro-Ministro, foi: vá já para lá, trate tudo o que for necessário, independentemente de quaisquer considerações sobre os procedimentos normais, sobre os limites digamos, às despesas, ou sobre os estatutos institucionais. Bem, o primeiro-ministro chamava-se Harold Wilson. Isto foi o Reino Unido, 1966, e o desastre que me estou a referir é algo que, porventura, a maior parte dos ouvintes tem uma noção vaga do que é que se passou, porque viram The Crown. Portanto, trata-se do colapso de uma montanha de lixo de uma mina sobre uma aldeia. A aldeia era Aberfan, no país de Gales. Morreram 144 pessoas, 116 crianças, porque debaixo daquela montanha de lama e de detritos ficou uma escola, onde estava a haver aulas, portanto, também provocado por uma chuva torrencial, portanto, mas aí depois com uma avalanche por ali abaixo, não é? E a reação das autoridades foi muito diferente. O próprio primeiro-ministro, Harold Wilson, que era socialista, era trabalhista, esteve nesse mesmo dia à noite no local da tragédia, ele e o marido da rainha, portanto, o príncipe Philip, que as pessoas também se recordam de Crown, daquela figura muito alta, de origem grega, que era o marido da Isabel II. A Crown não é muito justa com o comportamento de Isabel II. Ela levou, de facto, 9 dias ou 8 dias a ir ao local. Há uma discussão sobre porque é que ela se atrasou, foi tanto tempo depois. Enfim, independentemente disso, ela depois na sua visita foi extraordinariamente sensível, falou com imensa gente, entrou na casa de muitas pessoas, recebeu, ficou em lágrimas quando uma criança lhe entregou uma pequena lembrança a dizer em nome das crianças que sobreviveram. Portanto, foi uma coisa muito intensa. Sim. Ora bem, isto não se passou em Espanha. Nós já vamos tentar perceber se era possível de alguma forma evitar, mas aquilo que me faz mais impressão é como é que uma semana depois ainda se discute se é ou não é estado de emergência. Como eu ontem estive a ouvir a imprensa espanhola, a ler por todo lado, as pessoas dizem, mas quando isto acontece, quer dizer, o que é preciso acontecer para se decretar em Espanha um estado de emergência? Mas é por causa das autonomias que isto... Boa parte disto é por causa das autonomias. É por causa das autonomias e é por causa da guerra política em Espanha, da guerra política tóxica que há em Espanha, portanto, completamente tóxica, e que o principal responsável é o primeiro-ministro, presidente do governo espanhol. Ontem, o líder da oposição pediu que se decretasse o estado de emergência, o que implica tirar poderes ao seu companheiro de partido, que é presidente da autonomia de Valência. Portanto, aqui o primeiro responsável, do ponto de vista político, depois no operacional do terreno, o homem de Valência também tem imensas responsabilidades, mas do ponto de vista político é claramente Pedro Sánchez. Aliás, é essa a leitura que parecem estar a fazer os espanhóis, que o colocam em último lugar nas sondagens, sobre a forma como se tem portado, nomeadamente a forma como se portou no passado domingo, durante a visita à Pai Porta, que é o centro, digamos, da tempestade, o sítio onde o mundo caiu literalmente, onde o céu caiu sobre uma povoação.
Portanto, este aspecto é muito relevante porque a transição espanhola foi, em muitos aspectos, milagrosa, mas implicou muitos compromissos. Um dos compromissos que essa transição implicou e que está sempre a dar problemas, digamos assim, foi o compromisso relativo ao facto da Espanha ser um Estado plurinacional. Portanto, no sentido em que tem várias nações. As tradicionais, aquelas de que falamos mais, é o País Basco e a Catalunha, com línguas próprias, mas depois há outras pequenas línguas, também há um valenciano, também há um balear, também há umas coisas assim, portanto, também há um galego, todos sabemos, muito próximo do português, mas aqui a grande tensão, o grande foco de tensão era o País Basco em primeiro lugar. Na altura havia terrorismo, não o terrorismo que houve depois com a democracia, mas havia já terrorismo, e a Catalunha. E depois arranja-se ali um compromisso que era, bem, se vamos criar aqui duas quase Estados federais, porque de facto o País Basco e a Catalunha são cada vez quase mais Estados federais, temos que dar aos outros, temos que criar às outras regiões um estatuto qualquer. Bem, o resultado disso é que o número não é exato, porque além disso, depois a Espanha tem mais 2 níveis abaixo, então tem o governo, depois tem as autonomias, depois tem as províncias que não desapareceram. Sim. Por exemplo, nós formos à Galiza, ainda temos Pontevedra, ainda temos La Corunha, ainda temos Lugo. Portanto, quem quer que já andou pela Galiza tem noção disso, não é? Durante muito tempo, até nós quando vemos as matrículas dos automóveis, tinham no fim o nome da província, as iniciais das províncias, já não é assim. E depois temos ainda as autarquias locais, que em alguns casos foram reestruturadas e, portanto, dão grandes municípios, Madrid, Barcelona, mas noutros casos são minúsculas, são quase como as nossas juntas de freguesia. Há para aí 40 mil, não consegui encontrar o número exato, mas há para aí 40 mil municípios em Espanha. O resultado disto, o número não é exato, é uma estimativa, é que deverá haver em Espanha 300 mil a 400 mil políticos. O que é o dobro do rácio de França. E já nem imaginamos o que é que será com outros países. Políticos que têm, ainda por cima, muitos deles, mesmo aqueles que trabalham a nível local, estatutos de algum privilégio e vivem, sobretudo, em partidos que foram muito corruptos. Sobretudo os principais partidos. O PP, o PSOE, o partido... digamos, o partido que governou a Catalunha, a Generalitat, a Generalitat, que era a antiga Convergência e União, sim. Hoje em dia é o partido do Pujol, do Pujol não, perdão, Pujol era nesse tempo, hoje em dia é o partido que está que está positivo, pronto. Puigdemont, pronto. E isto, portanto, há uma tensão permanente em Espanha, que se agravou, e isso depois já falamos um bocadinho depois, com a forma como a política evoluiu e como a Espanha é hoje um país que em muitos aspectos eu diria, praticamente quase tão polarizado como os Estados Unidos. Nós estamos sempre a falar, e porventura até nem é tanto, porque nos Estados Unidos depois há muita gente que não se incomoda, e em Espanha pouca gente não se incomoda, e Espanha tem uma guerra civil mais recente que a dos Estados Unidos, não é? Portanto, é bom não nos esquecermos disso. E os Estados Unidos não têm propriamente um processo de secessão dentro deles. Sim, claro. E quer dizer, algo com a dimensão da Catalunha poder ter um processo independentista, e na verdade não está morto de modo algum, antes pelo contrário. É um problema permanente. E que condiciona tudo. Pronto, e estas coisas, portanto, estas autonomias têm feito coisas que, porventura, em algumas têm funcionado relativamente bem. Por exemplo, eu penso de uma forma genérica, a da Galiza tem funcionado relativamente bem, mas outras, por exemplo, a de Valência tem sido um foco permanente de problemas e de corrupção. Trocas, baldrocas, coisas horríveis. Bem, independentemente disto, isto percebe-se que há, e depois isto, nós tivemos um pequeno vislumbre da atrapalhada que isto pode ser com os incêndios na Madeira este verão. Pede ajuda, não pede ajuda, manda ajuda, não, e com partidos, com o mesmo partido no poder das duas regiões.
com o mesmo partido no poder, PSD no Funchal e PSD em Lisboa. Agora, isto em Espanha é partidos completamente, digamos, cortados um do outro, PP e PSOE, e uma guerra política permanente e um partido e um presidente do governo, que é assim que se chama em Espanha o primeiro-ministro, Pedro Sánchez, que há muitos anos para cá que só tem uma preocupação, que é sobreviver politicamente. Seja a que preço for. Seja a que preço for. E na sua própria coligação, que é uma coligação super heterogénea, cheia de extremismos lá dentro, e em alguns aspectos o próprio PSOE tem um lado extremista, as opiniões são as mais variadas possíveis sobre o que ele devia fazer ou não devia fazer. Portanto, isto tem-se ficado pelos mínimos. E depois do lado, do lado local, há todas as indicações, quer dizer, aquilo que se passou em Paiporta, nós vamos ter cá os nossos repórteres que tiveram em Paiporta, estamos a falar de 2 jornalistas do Observador, estiveram em Paiporta antes de lá chegar a polícia e antes de lá chegar os bombeiros. Foram de Lisboa. Portanto, isto dá bem uma noção daquilo que, bem, e eles, portanto, iam-se embora e aquilo continuou sem ter lá polícia, sem ter lá bombeiros e, sobretudo, sem ter lá uma coisa que eu creio que numa situação destas era óbvio que tinha que estar. Uma coisa chamada Forças Armadas, que ainda por cima em Espanha não são de pacotilha, não são de brincar, são Forças Armadas a sério. As Forças Armadas têm uma coisa chamada engenharia militar, que permite, que tem meios pesados, que podem ser rapidamente deslocados para qualquer sítio, tem helicópteros, tem essas coisas todas que podem rapidamente ajudar, pode construir pontos onde elas caíram e rapidamente reabrir vias que ficaram impedidas. É para isso que as Forças Armadas muitas servem em tempos de paz. Em todo o mundo. Em Espanha estão paralisadas. E discute. E depois há outra coisa que é, em Espanha está tudo politizado. Sim. Tudo politizado. Até as Forças Armadas. Quer dizer, a politização começa pelos tribunais. A guerra política nos tribunais é inimaginável. Quer dizer, em qualquer país, quer dizer, se a Espanha se chamasse Hungria, já tinha sido condenada não sei quantas vezes pelas instâncias europeias. Mas como é Espanha e não se chama Hungria, não aconteceu ainda. Aliás, desculpa interromper-te, há uma coisa que é absolutamente grotesca no meio disto. É que o Governo Nacional ocupou-se durante estes dias em reafirmar o seu controle sobre a TVE, porque havia uma série de cargos que tinham de sair e, portanto, enquanto estava a acontecer aquilo, mantinha-se aquela... A agenda do Governo e a agenda da Assembleia para trocar as lideranças da TVE para garantir que continuavam controladas. Exato. E a TVE em Espanha, atenção, a TVE em Espanha era como a nossa RTP nos seus piores tempos. Nos seus piores tempos. E teve tempos muito maus. Sim, sim. Todos nos recordamos disso. Nos seus piores tempos. Bem, e a TVE continua assim. Portanto, também quando mudou outra vez tudo. Também não sei se pensas dizê-lo, mas, por exemplo, nós só vemos as imagens do Pedro Sánchez a fugir, literalmente, porque as pessoas filmaram. A TVE não mostrou. Portanto, a TVE, claro que deve ter essas imagens em bruto, certamente teria várias câmaras no local. Eles geralmente deslocam-se para o local com um grande aparato, mas as imagens em que se vê a divisão das comitivas, portanto, do Sánchez ir para um lado e do rei a ficar com a rainha do outro, vê-se porque há quem filme, isso começou por estar no Twitter, não é? Começou por estar no Twitter, porque de facto foi isto que eles puseram e puseram imediatamente com os títulos que, aliás, têm sido extraordinariamente repetidos pela imprensa, mais ou menos, então em Portugal, em alguns meios, de uma forma absolutamente espantosa, que é contestação à visita dos reis, não é? E, portanto, e foi logo que saiu. Não, isso foi o discurso oficial, isso foi o que saiu nas agências internacionais. Houve uma manobra de contrapressão imediata. Quer dizer, aquela visita foi uma visita de surpresa, ninguém sabia o que ia acontecer. Por razões até de segurança, porque o rei ia lá. Qual foi a primeira coisa que... Há um documento de várias páginas, feito na Moncloa. Moncloa é a sede do governo espanhol, é o nosso São Bento, um bocadinho maior. Eu já lá estive, já lá entrevistei primeiros-ministros, portanto é um bocadinho maior, um bocadinho maior, o Palácio da Moncloa. E imediatamente fizeram uma espécie de meme, super meme, portanto, para passar
a informação que queriam que os órgãos de informação passassem a dizer que tinham sido organizados pela extrema-direita. Então encontraram umas pessoas com umas camisolas azuis, umas colas não sei o quê, umas coisas estranhas. Alguns deles já vieram dizer para o Twitter, eu nem sequer nunca votei na vida. Vim aqui porque sou valenciano e estou a ajudar as pessoas à minha volta. Fizeram, depois a seguir, começaram a dizer que a culpa era do rei, que o rei é que tinha querido lá ir e o governo não queria. Depois começaram a dizer que o rei portou-se mal porque em vez de fugir como Pedro Sánchez, continuou a visita. Continua a falar com aqueles que tinham batido em Pedro. Portanto, esta expressão é fantástica. Portanto, o que mostra o lado absolutamente tóxico a que chegou a política em Espanha. Absolutamente tóxico. É evidente que, por exemplo, hoje há um jornal espanhol, que é o El Espanhol, publica uma sondagem e a sondagem é absolutamente clara. Quem é que sai bem disto? Sociedade civil. 9 em 10. Portanto, máximo 10, 9 em 10. Quem vem logo a seguir? A rei e a rainha. 7,6 para o rei, 7,7 para a rainha. Coisa que eu compreendo em absoluto. Eu vi as imagens e devo dizer que as imagens da rainha são comoventes. Quer dizer, há vários momentos que a gente percebe isso. Quer dizer, ela não desiste com lama na cara. Portanto, é uma coisa que não... Pronto. Portam-se. Olha, há um jogador de futebol, por acaso, é o capitão da seleção espanhola, capitão da seleção, agora não sei qual é o nome dele, não interessa, joga no Milão, nem sequer joga em Espanha, e que disse, escreveu apenas uma mensagem no Instagram que é: ele dá lá a cara quando los demás, portanto, ele dá a cara quando os outros fogem. É o único servidor público que está sempre onde deve. Eu com o rei. Portanto, sim, aliás, houve alguns jogadores que questionaram porque é que o campeonato de futebol não foi suspenso. Aliás, eu estava a ler até em jornais estrangeiros. Suspenderam o jogo, agora foi preciso não sei quantos dias para até o Valência, que tinha um jogo qualquer, admitirem que era a Taça do Rei, nem sequer era campeonato, que podia jogar mais tarde. Não é a primeira vez que isso acontece em Espanha, já tinha havido outras ocasiões, e os jogadores de futebol, além de dizerem isso, têm todos um bocado esta reação. Portanto, agora repara, representa uma seleção no polo oposto, que é nacional, e isto é uma coisa muito algo quase que vai contra aquilo que neste momento é o entendimento em Espanha. Aliás, naquilo que é o dia das Forças Armadas, tem muitos dias, é o dia das Forças Armadas, o dia da Hispanidade, o dia disto, o dia daquilo. Houve não foi um incidente, mas na sessão de cumprimentos, que é uma coisa que acontece no Palácio, via-se da parte de alguns jogadores de futebol, nomeadamente o capitão da seleção, esse que era o capitão da seleção, não tenho a certeza, em que eles cumprimentavam de uma forma muito mais efusiva o rei e a rainha. Mas repara, isso é um tema delicado. Isso é um tema muito delicado. Porque quando este jogador escreve eu com o rei, está a dizer uma coisa que, por exemplo, ofende os catalães. A seleção espanhola, quando joga, a seleção espanhola, quando joga, canta-se o hino, não é? Quando há um jogo da seleção, toca-se o hino. Mas não se canta. Eles não têm letra para o hino. Porque não há letra para o hino. Porque não há letra para o hino, porque não sabem se são de cantar o hino em catalão, em galego, em castelhano, em basco, não sei o quê. Portanto, é música só. Portanto, isto é a Espanha. Portanto, quando um jogador de futebol, no seu Instagram, que tem 27 milhões, ou coisa assim do género, ou 32 milhões, já não me lembro aí, eu fui ver, de seguidores, escreve isto tem um poder brutal. E na mesma sondagem, quem aparece no fim, cá em baixo, é o Pedro Sánchez, 2,6 em 10. E logo a seguir está abaixo do Presidente da Comunidade. Que é uma coisa, está abaixo do Presidente da Comunidade. E atenção, o Presidente da Comunidade tem muito que se lhe diga na forma como fez, porque o Presidente da Comunidade também podia ter desencadeado mecanismos. Agora, quando o Governo tem o poder de ajudar, numa situação destas, o Primeiro-Ministro, o Presidente do Governo não pode dar uma conversa de imprensa como ele deu no sábado a dizer, se querem ajuda, peçam-na. Ele não vê televisão, não vê que é preciso ajuda, tem que estar à espera disso. O Exército continua a dizer, aqueles generais, continuam a dizer, ninguém pediu para nós irmos lá.
Quer dizer, aliás, há uma conferência de imprensa no passado, quer dizer, que tem responsabilidades a explicar. Os exércitos, não é, só podem ir para os sítios respaldados pelo poder político. Portanto, eles estão prontos, estão em prontidão, sim, têm só saem dos quartéis com há vários generais na reserva que estão alucinados e têm dado entrevistas duríssimas. Reserva, também lá também há oficiais na reserva, não é? Não é só nós que temos generais a fazer comentário. Lá também temos muitos oficiais generais que já passaram à reserva, portanto podem falar livremente e têm dito coisas fortíssimas, não é? Portanto, temos aqui coisas que são muito impressionantes, e eu devo dizer outra coisa que também me... para ser justo, eu tenho tentado perceber o que é que se passou, sobretudo o que é que se passou naqueles que eles chamam o olho do furacão, a zona zero do desastre. E há uma discussão muito grande sobre a hora que chegou ou não chegou o aviso por SMS, e parece mais ou menos óbvio que houve várias pessoas que falharam, não sei quem. Portanto, não sei quem, porque talvez não o Instituto de Meteorologia que disse o que podia dizer, porque atenção, nós vamos ter alguém, um convidado hoje, talvez nos possa ajudar melhor a explicar isto, mas eu creio que prever exatamente onde é que vai cair aquela tromba d'água é algo que mesmo a meteorologia mais moderna terá dificuldade em dizer que é em Paiporta e que não é 5 km ao lado, porque isto já é uma coisa, são coisas muito mais complexas, digamos assim. Há depois uma questão que tem a ver com o Instituto Hidrográfico, portanto, isso aí é novamente autoridades nacionais versus autoridades locais. Depois, com outra coisa que é para disparar SMS para os telemóveis, já são as autoridades locais, ou regionais, ou autonómicas. Portanto, tudo isto é esta atrapalhada a tirarem culpas uns para os outros. Mas eu, para ser franco, há uma coisa sobre as quais tenho dúvidas, não sei se alguém nos vai ajudar hoje a esclarecer essas dúvidas. A primeira é, isso teria mudado alguma coisa substancial? Se eu tivesse mandado para aquela gente de Paiporta um SMS a dizer, cuidado que vem aí muita chuva, cuidado, não saiam de casa. Nunca entrem dentro de um automóvel, não saiam de casa. Sim. Pois, mas a história do entrar dentro de um automóvel, a não ser que tu tenhas, quer dizer, mesmo o próprio automóvel está parado na rua, às vezes a centenas de metros dos sítios onde passam os rios, o nosso hábito é, está bem, ok, mas... Eu fujo. Eu fujo. Não fogem. Claro, entras no automóvel e consegues fugir. As pessoas não estão habituadas aos furacões ou aos ciclones como as pessoas nos Estados Unidos estão, que sabem quando vem isso e quando há um aviso, fecham as janelas, tapam-nas forram-nas com de tudo o que se possa ir pelo ar, tentam guardar. Aí sabem como é que vão fazer. Ali as pessoas não sabem o que é que vão fazer. E dizer exatamente o que é que elas devem fazer, eu não tenho a certeza que nós soubéssemos dar, ou que se soubesse dar o aviso certo. E depois há outra coisa que eu também não sei, porque não conheço a região. Se fosse aqui em Lisboa ou noutras regiões de Portugal, eu poderia ter uma aproximação, que é até que ponto as infraestruturas no terreno, isto é, o sítio onde se construíram as casas, o sítio onde se construíram as pontes que por vezes funcionavam como barragem, e que portanto faziam subir ainda mais o nível das águas, tudo isso funcionou bem. Tudo o que está a montante do que vem por ali abaixo, portanto aquilo é uma enxurrada brutal que vem por ali abaixo, tudo isso, quer dizer, nós sabemos que é preciso construir, não se deve construir no chamado leite cheia. Mas depois há o leite cheio dos 20 anos, há o leite cheio de 50 anos, há o leite cheio dos 100 anos, e depois se calhar há o leite cheio do milénio. Estamos a falar de que leite cheio para aquelas construções em concreto. Não sei responder a isto, portanto não sei até que ponto este desastre e outros que possam haver, porque episódios tão extremos como estes podem repetir-se, e nós sabemos que aquilo que nos estão a dizer os meteorologistas é que este episódio houve já enxurradas tremendas em Valência. Tremendas. Com centenas de mortes também, algumas no século XIX. Portanto, algumas no século XVI, outras no século XIX e outras no século XX, que aliás levam à construção do canal. Portanto, há enxurradas brutais de vezes naquela zona. Portanto, o facto de ter havido uma enxurrada não é prova de nada em si. A dimensão da enxurrada já nos leva a alguma reflexão, porque
os especialistas dizem que a chamada gota fria se alimentou de mais água porque o Mediterrâneo está neste momento mais quente do que seria habitual nesta época do ano. Eu vi 1,5 grau, 4 graus, já vi números diferentes. Nisto tendo a ir para o número mais baixo porque habitualmente há exageros, mas está mais quente. E, portanto, havia mais vapor de água no ar, portanto, mais alimento para cair uma tromba de água, para a chuva, para a água. E, portanto, aquilo que às vezes acontecia de 20 em 20 anos passa a acontecer, se calhar, de 5 em 5, que acontecia de 100 em 100 passa a acontecer de 20 em 20. Portanto, há aqui uma circunstância diferente do passado. Mas depois como é que nós prevenimos isto? Porque nós dizermos, está bem, agora vamos reconstruir, fica tudo no mesmo sítio e esperemos que não volte a acontecer, quer dizer, não é isso que nós individualmente procuramos fazer. Agora, não é aquele, só Pai Porta são 26 mil habitantes, não é? E nós, as imagens que vimos ainda ontem é de um abandono ainda completo, ruas que estão entulhadas de carros, de móveis, as pessoas para poderem mexer-se dentro de casa atiraram coisas pela janela, as coisas que estavam estragadas, nunca mais iam ser recuperadas. Portanto, é absolutamente apocalíptico. E tudo isto sem, olha, ali fazia jeito uma retroescavadora, se calhar daquelas cá no Exército. Há lá as retroescavadoras que foram emprestadas por construtores civis, lavradores que tinham tratores e foram a tirar os carros que estavam enfiados em garagens e enfiados debaixo de túneis. A sociedade civil, o Estado falhou. E o Estado falhou por razões institucionais e por razões políticas. E aqui a maior responsabilidade tem que ser atribuída a quem a tem, que é Pedro Sanches e Carlos Mazón, mas eu ponho, neste caso, em primeiro lugar, Pedro Sanches.